Olá, que bom estar mais uma vez aqui para que juntos nós possamos estudar a Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos, recebam um bom dia, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Antes de nós entrarmos aqui nesse assunto, eu gostaria de orar com você. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Querido Pai eterno, obrigado, Senhor, por tudo que tem feito nas nossas vidas. Obrigado por mais esse dia, meu Pai, que estamos aqui na Tua presença, onde nesse momento a Tua palavra está aberta, que o Seu bom e Santo Espírito, Senhor, possa nos capacitar para que nós possamos compreender tudo que vai ser dito aqui nessa manhã. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou ler hoje aqui alguns versos e aí eu vou contar para você por que eu estou lendo estes versos, o que eles querem dizer. Eu vou começar lendo aqui um texto de 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, eu vou ler aqui até o 25. Então, depois eu vou ler mais alguns versos e eu vou explicar para você o que realmente tem a ver todos esses versos que eu vou ler com o relato que eu vou contar para você. Então, gostaria que você prestasse muita atenção para que você pudesse entender mais sobre a vida de Jesus Cristo. Tudo que Ele fez por mim e por você. Eu peço que você fique atento à leitura e você pode também acompanhá-lo aí na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz assim: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que perdem, para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Versículo 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Aqui há umas perguntas. Onde estão aquelas pessoas? Onde estão os sábios? Onde estão os escribas? Onde estão os inquiridores desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para o gentio. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como o grego, pregamos a Cristo, poder de Deus, a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é a mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios capítulo 18, de 18 até o 25. Loucura. Pregar Cristo crucificado seria uma loucura, seria um escândalo. Falar da cruz seria um escândalo. Agora eu vou ler mais alguns outros versos. O próximo verso que eu quero ler para você está aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Diz que Cristo fez maldição por nós. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro ou numa cruz. Isso é uma loucura, um vexame total. Vamos ler agora aqui
um texto que se encontra em Mateus capítulo 26, vamos achar aqui, Mateus capítulo 26, 69 a 75. Eu não vou ler do 69 ao 75, mas vou ler aqui só o 73. Logo depois aproximou-se os que dali estavam e disseram a Pedro: verdadeiramente és também uns deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Então aqui você já conhece esse relato, Pedro negando Jesus, né? Então vamos juntando lá. Depois nós vamos juntar esse quebra-cabeça para que nós possamos entender o que realmente se trata esse vexame dessa cruz, né? Porque hoje nós, os cristianismo, nós olhamos para a cruz, nós damos uma ênfase na cruz. A cruz está vazia, mas antigamente não era assim, tá? Antigamente não era assim. Era uma maldição. Era loucura, era vexatório essa pessoa ser crucificada, né? Então, vamos ler aqui outro texto que se encontra aqui em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, eu vou ler aqui o versículo 51 ao 54. Lucas 51, eu vou ler aqui o 54 só, não vou ler do 51, mas depois você pode ler aí. Aqui é aquela passagem onde Jesus e João e Tiago vai passar. Jesus, João e Tiago, os discípulos, eles vão passar, estão indo para Jerusalém e eles têm que passar numa aldeia de samaritanos. E aí então, por ser impedido, diz assim: vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para o consumir? Jesus, porém, voltando, o repreendeu e disse: vós não sabeis que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir almas dos homens, mas para salvá-la. Então aqui fala dos discípulos de Jesus querendo destruir uma aldeia só porque eles foram impedidos de passar. Pedro negando Jesus, João e Tiago querendo matar as pessoas. Também João capítulo 20, 24. João capítulo 20, 24. Aqui também todas as passagens você conhece. Aqui vai falar de Tomé, né? Tomé, a incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vamos ao Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali eu puser o meu dedo, e não puser a minha mão ao seu lado, de modo algum acreditarei. Aqui falando a incredulidade de Tomé. E também em Mateus capítulo 26, 31 e 32, Mateus 31 e 32, diz assim: então Jesus lhe disse: esta noite todos vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor das ovelhas e do rebanho, e o rebanho ficarão dispersa. E também aqui no 56, aqui: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos deixaram e fugiram. Depois que Jesus é preso, os discípulos o abandonaram. Bom, você viu que então nós lemos alguns capítulos,
né? Alguns versículos, né? De capítulo. Então, por que agora nós vamos contar o que eu quero resumir para você? Bom, nem hoje, como eu já disse, nós olhamos para a cruz, nós evangélicos, o pessoal católico, todos nós do cristianismo olhamos a cruz e, como eu já disse, a cruz se encontra vazia, né? Só que antigamente era um vexame era um vexame, era uma loucura, era vexatório uma pessoa ser crucificada. Por que nós lemos tudo esses capítulos e esses versículos? Nós lemos 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, João capítulo 20, versículo 24, lemos Mateus capítulo 26, 69, 75. Nós não lemos tudo, mas resumimos ali. E Lucas 9, 54, né? João 20, 24, falando de Tomé. E por que Paulo diz que então é loucura é escândalo para os judeus e loucura para os gentios? Bom, você sabe que Jesus foi crucificado, né? Uma morte cruel, sofrimento total. Mas antes de nós prosseguirmos aqui nesse diálogo, deixa eu contar alguma coisa para você aqui. Se você fosse autorizar alguém a escrever uma biografia da sua pessoa, você deixaria a pessoa escrever tudo sobre você? Ou você minimizar, dizendo assim, não, você vai escrever somente o que eu autorizo você a escrever. Você vai escrever somente as minhas bondades, né? Mas as faltas de caráter minhas você não vai escrever. Eu acho que todo mundo pensaria dessa forma, né? Não expor tudo que nós fazemos, mas escrever, maquiar nossa história e com singelo, sutil, falar muita coisa bem de nós, não é? A história não deixa de ser real, mas também ela não é completa, porque muitas pessoas iam achar ela vexatória. Se nós expomos algo de fracasso nosso, algo que nós fez que foi vergonha, se nós expor isso ao mundo, seria uma vergonha, um fracasso para nós. Quando alguém escrevia algo sobre algum rei, por exemplo, quando escreveram algo sobre Constantino, a biografia, então eles mesclavam a história, contaram somente coisas boas sobre Constantino. Era limitado. Mas por que então que Paulo disse que o evangelho era um escândalo? Porque a história não foi maquiada. Ela não foi sutilmente falado as coisas de Jesus. Eles poderiam ter maquiado a história, inventado um outro Jesus, inventado uma outra morte, então, se eles quisessem agradar o povo. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi. Eu vou ler para você aqui algumas passagens da antiguidade, como eles viam a cruz. Só para você entender porque Jesus foi crucificado. Satanás usou de todos os méritos, de todos os meios, de tudo que ele podia para fazer Jesus sofrer. Por isso que a Bíblia diz que Jesus pisaria na cabeça da serpente e ela o feriu o calcanhar. Você lembra dessa passagem? Gênesis capítulo, se eu não me falha a memória, falando ali de Gênesis capítulo 3, ali. Depois, se eu lembrar aqui, a gente vai ler esse relato. Mas a Bíblia diz que Jesus pisaria na cabeça da serpente, a serpente feria o seu calcanhar. O método mais cruel Jesus passou, que era a crucificação. E vamos ver para que a cruz era reservada. Diz assim, ó, ninguém questiona a prática da maquiagem da biografia. Era algo bastante comum na literatura antiga. Os pontos a saber do Evangelho também seguiam por esse caminho. Uma mera leitura das biografias recomendava,
por antigos livros revela a prática de uma série de elogios sutis, mesclado certa descrição, nada modéstia, acerca de determinado herói. É o caso da famosa Vida de Constantino, escrita por Eusébio no século IV, ou a Vida de Cláudio, escrita por João Cássio no século III. E aí, então aqui em outra parte, diz assim, ó, se a intenção fosse atrair os que gostavam de escândalo ou fosse politicamente incorreto, os evangelistas deveriam modificar o relato da morte de Cristo, ou pelo menos ocultar o modo que ela ocorreu, ou seja, maquiar a história, colocar que Cristo morreu de outra forma, não crucificado. E você vai entender porque eu estou tanto citando a crucifixão de Cristo, porque era um vexame, era vexatório ser crucificado. Como nós lemos em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Um revolucionário Marte que tirasse a tranquilidade de César seria respeitado se morresse decapitado. Veja, se alguém tirasse o sossego, se alguém levantasse contra César, ele seria respeitado. Mas se ele morresse dessa forma, e de que forma? Decapitado, esfaqueado, envenenado, picado por uma serpente, ou principalmente numa batalha, como alguns entendem que poderia ter sido o caso de Bar Kokhba, um pretenso Messias que se rebelou contra o imperador Adriano. A cruz era reservada para escravo, pobre ou ladrão de pequena importância. Em outras palavras, a morte de Jesus nem poderia ser classificada na conta de um mártir respeitado. Se você entendeu pela leitura, diz assim que a pessoa que se levantasse contra o imperador, ela morria como um herói, ela morria respeitado. Se ela morresse esfaqueado, envenenado, decapitado, ou mordido por uma serpente, ou numa batalha, como esse cidadão aqui morreu, Bar Kokhba. Mas Jesus nem sequer pode dizer assim que foi alguma coisa ao morrer naquela cruz, porque a cruz era reservada para ladrões, escravos e gente de pequena importância. Você lembra que Lucas capítulo 23, 43 em diante, vai contar a história dos dois ladrões que estavam ali na cruz. Você conhece essa história. Por isso que essa história que conta sobre a crucificação, às vezes hoje nós entendemos a história de como Jesus foi crucificado, nós se emocionamos, né? Mas nós não temos todo esse conhecimento que há no passado, que muitas pessoas desejavam morrer de qualquer morte, qualquer uma, menos crucificado, que era um vexame. Jesus, ele não se importou de como nós acabamos de ler. Aqui, ele não se importou de ser negado. Poderia ter maquiado essa história. Veja, um mestre ser negado pelo seu próprio aluno ou seu próprio discípulo. Mas a Bíblia declara: o Evangelho não é uma mera história qualquer. Inspirada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo expôs aqui a vida de Cristo. Mesmo que a loucura é vexatória para uns, mas para aqueles que creem no Filho de Deus, isto é para a salvação, para os que creem, não é para os incrédulos, como Tomé duvidou, mas para nós que cremos. Cristo, a Bíblia relata que escrita poderia ter maquiado também o medo que Jesus passou. Depois você pode ler Mateus capítulo 27, quando Jesus o Espírito Santo não intimidou de inspirar os profetas a dizer o medo que Jesus passou. Jesus estava com medo. Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Jesus estava com medo. Pai, se preciso for, passe de mim esse cálice. Mas não faça a minha vontade,
faço segundo a sua vontade. Você viu? A Bíblia não se limitou de expor aqui o medo de Cristo. Também não se limitou de falar de Tomé, o incrédulo. Não se limitou de dizer que Pedro negou Cristo. Não se limitou de dizer que o abandonaram. Não se limitou de dizer o caráter de João e Tiago, querendo matar as pessoas, querendo que rogasse a Deus que descesse fogo do céu para consumir aquele monte de gente. Não se limitou a dizer isso. Não se limitou de escrever que os homens da época, os fariseus, escrito, se eu não me engano, em Marcos, capítulo 9, dizendo que Jesus tinha espírito de demônio. A Bíblia não se limitou, não se maquiou a história do Evangelho. Por isso Paulo disse, é uma loucura. É um escândalo para os judeus, porque os judeus, eles pensavam que quando Jesus viesse, o Messias, ele ia resgatar o povo da mão dos opressores, daqueles que os oprimiam. Jesus agora ia ser rei, ia levantar um exército, ia guerrear, ia ser vencedor, e o povo ia viver na mil maravilha. Eles não entenderam o propósito de Deus. Eles não entenderam que eles viviam no pecado e que Deus deu o seu Filho único, João capítulo 3,16, para todo aquele que nele crê tivesse vida eterna. Jesus veio para resgatar o povo da escravidão do pecado. Não entenderam. Por isso que quando Cristo foi crucificado, eles o abandonaram, dizendo, jamais esse é o Filho de Deus. Você pode ler nos Evangelhos que eles blasfemam. Se tu é Filho de Deus, desce da cruz. Você entendeu aqui? É mais do que uma leitura, nós lemos ali os Evangelhos. Isso aqui que você está aprendendo hoje é mais do que o entendimento. Quando você lê os Evangelhos, lê com os olhos da fé. E eu vou encerrar esse estudo de hoje lendo o que eles escreveram na época, o que Cícero, ele era advogado, político, escritor, orador, filósofo da República Romana. Ele escreveu algo muito interessante. Ora, não é qualquer pessoa que escreveu. Isso foi pessoas do alto intelecto, tá? E as pessoas que abominavam a cruz eram pessoas inteligentes. Dizia que era uma vergonha ser crucificado. Então, se realmente eles quisessem ter um Jesus político, um Jesus herói, eles teriam maquiado o Evangelho. Mas o Espírito Santo não se limitou ao inspirar os homens e expor realmente a realidade do que aconteceu para todos nós que cremos, que o Evangelho não seja loucuras, mas sim o poder de Deus. Olha que Cícero escreveu. Cícero, numa defesa que fez no ano 63 a.C., disse: quão grave seria ser desgraçado publicamente por uma corte, que quão grave seria sofrer um castigo, quão grave seria ser banido. Mesmo assim, ainda em meio a um desastre, gozaríamos certo grau de liberdade. Mesmo se formos condenados à morte, podemos morrer como homens livres. A simples menção da palavra cruz deveria ser removida, não apenas da pessoa de um cidadão romano, mas até mesmo de seu pensamento, olhos e ouvidos. A simples menção dela é um desrespeito a qualquer cidadão romano ou homem livre. Ao passar por essa crucificação, diz assim: qualquer coisa seria melhor do que morrer numa cruz. Um homem também chamado Seneca, o dramaturgo, diz assim, escrevendo ao seu amigo Lucilius, argumentava que preferia suicídio à morte de cruz. Ele preferia suicidar do que morrer numa cruz. Veja, o vexame que era morrer numa cruz. Assim, a ênfase que o Evangelho dão à cruz de Cristo
João diz que ele seria glorificado. Não faz nenhum sentido, a menos que fosse uma história real, pois uma propaganda biográfica traria coisa acerca de Cristo que agradaria a multidão. E não era esse perfil do que Cristo que os judeus esperavam ou que não os judeus aceitavam de bom grado. Aqui ele está falando, se maquiasse essa história poderia ser aceita, né? Mas ser glorificado na cruz, exatamente. Ali Jesus Cristo foi glorificado. Ali foi pago o meu e os seus pecados, né? E então, hoje foi esse o estudo baseado em 1 Coríntios capítulo 1, 18 a 25. Né? Lemos também vários outros textos para você ver a autenticidade do Evangelho. A veracidade não é uma biografia, não é uma história qualquer, não é uma maquiagem, não é algo sutil falado às escondidas, uma mesclada entre as coisas boas e mais ou menos as coisas ruins. Não é nada disso. O Evangelho foi exposto à humanidade para que todos nós vêssemos que Cristo nunca se envergonhou de nós. Por que hoje muitas pessoas se envergonham de Jesus? Muitas pessoas têm vergonha de dizer que é cristão. Muitas pessoas têm vergonha de dizer assim, eu sou um homem de Deus, eu temo a Deus. Muitas pessoas, ao juntar com outras pessoas, perdem o seu caráter, perdem a sua essência, esquecem de que ela realmente é para juntar com as coisas do mundo. Por isso que 1 Coríntios, que nós acabamos de ler, que essa sabedoria do mundo é isso que fazem com as pessoas. Levam você para um caminho que tem que tomar cuidado, que às vezes não tem volta. Tá? Muitas pessoas hoje estão vivendo por viver. Enquanto você viver na face dessa terra, seja alguém diferente. Seja alguém que leve a palavra de Deus para mais pessoas. Leva a palavra de esperança. Deus ama todas as pessoas, sem exceções. Segundo, Romanos capítulo 2, versículo 11. Atos capítulo 10, 25 a 34. Deus não faz acepção de pessoa. Deus ama todas essas pessoas. Essa vergonha, esse vexame que Jesus passou naquela cruz, como sendo de pequena importância na época, que para nós foi a coisa mais consagrada, ele não se envergonhou de ser crucificado, como eles pensavam na época, de pequena importância. Para muitos é de pequena importância, mas para nós que cremos em Jesus Cristo, ele foi glorificado ali. Ali ele pisou a cabeça da serpente. Ali ele triunfou sobre a morte. Jesus um dia vai voltar. Ele vai recompensar cada um de nós segundo as nossas obras. Embora nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9. Não se envergonha. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu também não me envergonho do Evangelho de Cristo. Muitas pessoas podem desfazer da Bíblia, dizer que é um livro antigo. Talvez esse livro fechado, a Bíblia fechada, pode ser mesmo só apenas um livro. Claro que aqui é só papel e tinta, né? Mas o que está escrito aqui provém de uma inspiração divina. E esse livro fechado pode ser meramente apenas um livro, mas ele aberto é a palavra de Deus. E é isso que nós devemos buscar. Aquele que vem, virá e não tardará. Hebreus capítulo 10, 37. Feche seus olhos com sua fonte, quero orar com você. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por nós entendermos, meu Pai, pela leitura, pela a história, Senhor, que o Senhor veio, passou tudo isso por mim, meu Pai. Morreu em meu lugar naquela cruz, naquele vexame, meu Pai. Que as pessoas entendiam, Senhor, que era um escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós que cremos, Senhor, é o poder de Deus. Que o Senhor faça presente na nossa vida, Senhor. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu te espero no próximo estudo. Até lá, se Deus assim nos permitir.